Bom, e aí pessoal, aqui vos fala é o Gabriel. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o filme da Fórmula 1. Eu acabei de assistir o filme da Fórmula 1 e, cara, eu vou dizer que é um filme maravilhoso, tá? Bom, vamos por partes. Eu digo que é um filme maravilhoso pra você que busca algo apenas para um entretenimento básico. Ali, aquela sessão pipoca, de boa. Se você não é um fã roxo da categoria, assim como eu. Particularmente, falando por mim, tudo o que aconteceu no filme a gente já conhece. Então, a gente foi lá só rever a temporada de Fórmula 1 com outros personagens no lugar. Basicamente isso, do que a gente já tem conhecimento habitual. Mas eu só tenho a elogiar esse filme. Faço uma ressalva. Mas o que eu digo é, pra quem não é fã da categoria, esse é um prato cheio. E também aquelas pessoas que assistiam, mas com o passar do tempo acharam chato ou apenas se desligaram. Esse filme serve para capitanizar esse tipo de pessoa. Para você que é fã, você vai ver referências a muitas temporadas. E você vai conseguir pontuar cada uma delas mediante com o passar do enredo. E isso é maravilhoso porque meio que o filme tenta agradar gregos e troianos. Ele traz muito do background da Fórmula 1. Não só das corridas, não só do glamour das pistas, mas também da construção e do desenvolvimento do carro, da imprensa, como a imprensa lida e consegue influenciar a vida dos pilotos. E não só dos pilotos, mas também dos chefes e dos donos de equipe. Então você consegue enxergar isso, e você consegue enxergar o mundo fora das pistas. Eu acredito que o filme ele acertou muito nisso. Outro detalhe que eu chamo a atenção, e isso tentando ao máximo não dar spoilers, é na construção do vídeo. As câmeras dispostas ali, principalmente as onboards, elas nos dão uma sensação de velocidade muito grande, como se realmente eles estivessem de fato correndo na velocidade total. Como bem sabemos, e isso nós já vimos em outros filmes, como o Need for Speed, eles passavam em velocidades limitadas por questão de segurança. Então, por questão de segurança e financeira, nesse filme de Fórmula 1, eles também não poderiam correr a toda velocidade. Até porque não são pilotos, são atores. Mas o jogo de câmera, o som foi impecável. Como eles usaram carros diferentes, usaram carros de uma categoria inferior, o som ele é diferente, mas eles conseguiam usar o som do motor da Fórmula 1 no lugar e isso não tira e não muda em nada a imersão de vocês, muito pelo contrário, deixa muito melhor. No mais, o filme ele é bom. O que me faz criticá-lo é algumas cenas, dependendo de onde você assistir, se você vai assistir numa sessão normal, 3D ou IMAX, você vai notar que há um fundo verde muito grotesco. Mas ela não é algo que vai tirar a sua imersão. Tem uma montagem de uma imagem que de fato você vê que foi feita no Photoshop, mas bem rápido ali. Só que eles dão um foco, uma exposição de tela muito grande, que uma pessoa, quando ela prestar atenção ali, ela vai notar que é uma montagem meio vagabunda. No mais é isso. Sem spoilers, o que eu posso dizer é um filme excelente. Um filme nota 7,5 para 8. 7,5 porque não é um filme que tem uma história muito grande. É a mesma coisa da FIFA pegar e fazer um filme sobre futebol. Porra, a gente tá careca de saber como o futebol funciona, mas aquela pessoa que não conhece as regras de como funciona o futebol fora do campo, pode gostar e se impressionar. A mesma coisa com Fórmula 1, tá bom? Fórmula 1, esse filme eu considero como o Top Gun, só que de carros. Troca os aviões pelos carros, tá aí. Troca o Tom Cruise pelo Brad Pitt, tá aí. Você tem um filme igual ao Top Gun. Bom, então vai lá vai minha opinião com alguns spoilers, né? Contar um pouco pra vocês como é que funciona a questão do enredo. Ele começa mostrando o Reyes, né? No caso o Brad Pitt, correndo as 24 horas de Daytona.
nos é apresentado como funciona a questão da personalidade desse piloto. É um piloto extremamente arrogante, cheio de si, mas a gente percebe que ele é cheio de si com propriedade, porque ele vence as 24 horas de Daytona dentro de um Porsche. E aí, com o passar do tempo, ele é convidado a correr na pior equipe de Fórmula 1, que se chama Apex GP. E lá ele é convidado, ele é praticamente suplicado por clemência e socorro para salvar essa equipe, e ele aceita. Lá ele encontra o Joshua, que é o piloto sensação do momento, novato, extremamente habilidoso, e eles vão correr juntos. Então sempre vai ter aquele embate, onde o piloto veterano, que já sabe quase tudo, sabe como funciona, versus o piloto novato, que é arrogante por achar que é extremamente talentoso e melhor que todo mundo. Basicamente é isso. Basicamente, se você joga Fórmula 1, você já jogou Fórmula 1 2021 e tem aquele breakpoint, onde tem o novato, que vocês escolhem a equipe, contra o veterano. Cada um tem que provar o seu ponto, sua opinião, e no final eles são amiguinhos. E é basicamente isso. Pronto, matou o filme. Bom, mas obviamente não é só isso. Tem todo o drama, tem a construção, tem o romance. Olha, meu Deus, que maravilha. É por isso que eu digo que esse filme é o Top Gun dos carros. Porque tem um romance. Um romance que, estando lá e não estando lá, tanto faz, cara. Mas tem. Enfim. Eu quero pontuar também algumas curiosidades, porque o filme ele faz menção a várias curiosidades. Como, por exemplo, numa corrida de Singapura. Singapura não, cara, uma corrida da Hungria no filme, onde teve a menção a Singapura Gate, onde o Reyes, que é o personagem do Brad Pitt, estava batendo o carro toda hora para ajudar o novato a ficar nos pontos e conseguir esses pontos. Teve também a menção a Mônaco 2025, onde na corrida seguinte, que foi mostrado em Monza, o Reyes estava segurando todo mundo pro Joshua pontuar. Só que na mesma corrida teve a referência a um acidente da Fórmula 3 em Monza. Agora eu não lembro o ano. Se você quiser ver no YouTube, só colocar Crash Monza F3, que você vai ver o carro decolando numa salsicha e caindo no outro lado da barreira. E nesse mesmo acidente o carro pega fogo e queima o piloto. Ele sai, o Joshua, no caso, sai com as mãos todas queimadas, e aí faz a referência ao acidente do Grosjean em Bahrein em 2020. Tem também outras referências, como a questão do acionista da equipe espalhar os documentos para poder ferrar com a própria Apex GP, porque ele quer vender essa equipe por um preço bem baixo e usar os engenheiros e os motores que são bons lá dessa equipe numa nova e vender futuramente, ou então arrecadar muitos milhões de dólares. Então tem todo esse plano maquiavélico que, na minha opinião, só o drama dos pilotos estava ótimo, e o drama da equipe falir tá ótimo. Ele coloca esse drama bem mais pro final, esse trama bem mais pro final, e que pra mim não coube. Assim, não adicionou tanto na história, mas ok. Quem sou eu, né? Meu Deus, quem sou eu pra dizer alguma coisa? Mas enfim, é a minha opinião, no caso. Outra coisa também que eu tenho pra falar pra vocês é que na última corrida teve aquela sensação para quem assistiu a temporada de 2021 lá em Abu Dhabi, sobre a Red Bull, que no caso tinha o Sérgio Pérez e o Max Verstappen na época, contra o Lewis Hamilton. Aqui foi o Joshua e o Reyes versus o Lewis Hamilton. E aí acontece um acidente entre o Joshua e o Lewis Hamilton, os dois ficam de fora e o Reyes ganha a corrida. Então, é aí que fecha a história. O Joshua, ele entende que de fato ele consegue ser bom desde que ele seja humilde, desça do salto. A mesma coisa com o Reyes. Ele é bom, ele não precisa mais
provar nada a ninguém, porque ele venceu a corrida. Ele venceu as 24 horas de Daytona. É mencionado no filme que ele já venceu a NASCAR. E é agora provado que ele vence a Fórmula 1. Então ele não precisa provar nada a ninguém, porque ele já é um piloto consolidado e veterano. Só que, entre aspas, ele é fracassado, porque ele vive num motorhome. Só que pra ele, a imprensa não importa, a fama e o dinheiro não importa. O que importa pra ele é as pistas, é correr, a adrenalina, vencer a corrida. Então, tal que nas 24 horas de Daytona, ele foi contratado pela equipe para correr e vencer. E ele vence. E depois que ele vence, ele vai embora. Ele larga a equipe de mão, mesmo com a informação que eles querem contratá-lo. E ele vai embora, despretensiosamente. A mesma coisa que ele faz com a equipe da Fórmula 1. Ele vence, ele foi contratado para ajudar a equipe a vencer. E venceu. Ele poderia muito bem ficar na Fórmula 1 e ganhar mais algumas depois. Mas não. Ele ganha e vai embora. Ele foi contratado para vencer. Venceu, acabou. Então, assim, tem esses pontos que eu queria salientar. O filme não tem muito o que dizer sobre o filme, porque, cara, é um filme de corrida. Então, meu Deus, ele vai ter referências ao Velozes e Furiosos, né? Aquele diálogo do Toretto, que onde ele diz que só vive uma milha de cada vez, e quando ele entra no carro, piriri próprio, e o Brad Pitt tem esse mesmo diálogo besta, que pega adolescente besta. Oh, meu Deus do céu. E tem também a referência ao Relâmpago McQueen e o Doc Hudson também. É um filme assim que ele junta todos os filmes de automobilismo que são famosos num só, que no caso é esse da Fórmula 1. Então, como eu já disse lá, na minha opinião, sem spoilers, esse é um Top Gun de carros. Tem frases de efeito besta que, cara, eu posso considerar um filme desse como um blockbuster? Talvez. Mas, no mais, é só isso, cara. É basicamente, não tem muito o que dizer, né? Porque não é um drama, meu Deus, que filme, que enredo, que roteiro, que pega a ponta lá no começo e junta aqui, que tem um desenvolvimento foda, que tem uma evolução foda, que tem um drama foda. Não. É um filme pra você assistir ali com seus amigos, dizer assim, meu Deus, que mentirada. E, além do mais, vou fazer um paralelo. O Reis, pra quem é fã do Max Verstappen, assim como eu, vai adorar. Porque tem uma entrevista ali que ele responde só com sim. É. Pronto, você é o Max Verstappen respondendo. E já o Joshua não. O Joshua, mas é um negócio assim, assado, piriri pororó. Cara, é o piloto politicamente correto que quer agradar a imprensa e o piloto foda-se. Basicamente isso. No mais, recomendo vocês assistirem. É um filme bom. Ele tem seus defeitos, que no caso, pra mim, é o CGI. Mas a montagem do filme, o roteiro. Ele tem outro defeito também, que é na montagem das corridas, onde eles colocam a corrida do México primeiro do que a corrida de Las Vegas. Sendo que, como quem acompanha sabe, que a corrida do México é mais no final. Mas isso estraga seu momento? Estraga seu filme? Não. Sabe o que estraga o filme? É ter um inquilino, um infeliz, falando merda toda hora. Cara, tinha um senhor do meu lado que falava a todo momento. Se você é esse tipo de pessoa, não vai pro cinema, pelo amor de Deus. Morde a língua, cala a boca, cara. Meu Deus, eu tenho que pontuar isso. Mas no final, é um ótimo filme. Nota 7,5 para 8. Por que eu não dou mais? Lá ele. Porque não é algo extraordinário. Só isso. Então eu espero que eu tenha me feito entendido. Vocês conseguiram entender aquilo que eu quis passar. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Quando? Não sei, mas fica aí no canal aí, pô. Vai sair algum vídeo aí em algum momento. Até a próxima. Valeu.